Eu vou começar realmente pelo desafio, agradecer o convite do Gonçalo. E realmente foi um desafio quando ele me perguntou para falar um bocadinho sobre professores de história. Eu pensei, sou de geografia. Portanto, e depois é que eu pensei, bom, mas nos últimos 10 anos eu tenho sempre formado professor de história. E era uma realidade que eu nunca tinha pensado sobre ela. Ou seja, como é que eu fui ao longo dos anos sempre formando professores de história e nunca tinha refletido sobre tal? E então foi esse o ponto, não é? Obviamente que eu pensei, não, eu vou falar um bocadinho sobre essa experiência de não ser de história, mas ter sempre formado professor de história e que desafios de investigação eu acho que daqui advém e que eu acho que dentro do CITSEM se pode continuar a pesquisar, pode ser quem tiver um bocadinho este tempo. Portanto, o objetivo, digamos, desta apresentação é muito simples. Por um lado, analisar a forma como na última década a formação de professores de história foi feita de forma articulada com outras disciplinas científicas, a geografia, a língua portuguesa, as ciências da natureza, no ensino pré-escolar, o primeiro ciclo, o ensino secundário, matemática também, coloquei aqui, e também que outras possíveis ligações existem noutros países, se podem fazer. Acho que é um discurso que tem-se feito muito fora do âmbito académico, mas não se tem feito muito dentro do âmbito académico, está muito dentro do âmbito da discussão de habilitações para a docência dos sindicatos, etc. Mas eu acho que este debate merece vir para dentro do meio académico. Foi um bocadinho nesse sentido que eu acho que colocar um bocadinho esta apresentação neste sentido. Portanto, aqui a ideia é um bocadinho identificar potencialidades neste processo, mas também limitações, que tem, imensas, e sobretudo debater que desafios temos para o futuro próximo, quando estamos num contexto de revisão, reformulação de habilitações para a docência, de professores, das diferentes áreas científicas, e portanto, digamos que é uma apresentação mais simples, falar um bocadinho do que tem sido esta experiência de formar professores de História no centro de História, não é? E que potencialidades e limitações eu vejo um bocadinho neste processo e também, sobretudo, estimular um bocadinho o debate no final sobre esta questão. Acho que falta um bocadinho de debate. Há muito tabu de debater estas questões. Eu noto que sempre que se tenta falar um bocadinho destas questões, toda a gente tenta defender um bocadinho o seu feudo. E não há muito debate académico sobre estas questões, portanto, é um bocadinho neste sentido. Áreas com quem a história, nós temos formado professores de história, pelo menos eu tenho formado ao longo dos últimos anos, eu coloquei aqui algumas, mas pelos 3 pontinhos, porque existem mais áreas. A geografia, de termos logo a primeira área, né, a História e a Geografia de Portugal, mas também dos tempos em que nós tínhamos os professores de História e Geografia juntos, formados juntos em terceiro ciclo secundário, que ainda os tive, e que realmente foi muito desafiante, porque são duas didáticas bastante diferentes, apesar de nós dizermos, não, a História e a Geografia sempre olhada aqui um bocadinho quase como suporte do espaço físico onde a história vai decorrer, mas que do ponto de vista, agora não falando do conteúdo científico, mas da didática específica, são bastante diferentes e, portanto, tinha ali muitos desafios, houve esta separação, em alguns aspectos eu acho positivo, em alguns aspectos eu acho negativo, não é? E, portanto, mas foi uma experiência interessante. Também formar professores de História e Geografia de Portugal tem sido, ao longo dos últimos anos, também muito desafiante para mim, não é? Porque muitas vezes eu vou ver aulas dos estagiários de História, e não sou de História, e obriga-me aqui a fazer um esforço não só do ponto de vista do conteúdo científico, mas também da didática, que lá está, é diferente, são formas de olhar diferentes. O português, que eu acho que é uma pena ainda não termos desenvolvido mais, porque eles formam-se professores de História, da HGP, de História e Geografia de Portugal e de Português, e acho que do ponto de vista de pesquisa, nós separamos muito o português do HGP. Bem, tem um orientador de português que trabalha português, tem um orientador da HGP, eu acho que merece aqui, porque eu acho que tem muita potencialidade, sobretudo dentro da área da história, da geografia também, mas dentro da área da história. E acho que há aqui um trabalho do ponto de vista da didática das línguas também a desenvolver. Ciências da natureza, foi o grande desafio, foi assim a coisa mais diferente, não só formar professores de ciências da natureza e de matemática aqui, porque eles normalmente ajuntam-lhes uma cadeira e eles vão ser professores de ciências da natureza, mas nos últimos anos nós estamos a formar supervisores de metodologia de ciências sociais e da natureza. Ora, supervisores de estágio que têm que dominar a didática da história, a didática da geografia, a didática das ciências da natureza. E aí o desafio foi muito maior e eu acho que aí notou-se realmente, aí para mim ficou claro, não é? A didática da geografia, nós temos muito mais a ver com a didática das ciências do que a didática da história, claramente, não é? E portanto,
foi aqui reflexões do ponto de vista didático muito interessantes, e eu coloquei aqui os 3 pontinhos, porque também temos outras ligações à matemática, às línguas, mas eu acho que merece aqui um bocadinho esta reflexão no sentido que eu fui fazendo ao longo dos últimos anos de formar professores de História neste sentido. Alguns apontamentos de realidade de outros países. Obviamente que eu não fiz uma pesquisa aprofundada como é que se faz a formação de professores de História noutros países europeus. Acho que é uma comparação que merece ser feita. Fui apenas buscar alguns exemplos para tentar perceber, faz sozinho, faz-se acompanhado, como é que se faz. E há realidades muito diversas. E fui buscar websites de diferentes universidades também para ver um bocadinho a realidade. Aqui a Universidade de Tübingen, por exemplo, na Alemanha, onde coloca-se ali o ensino da história, mas como major. Eles vão muito buscar aqui o Hauptfach, que é a disciplina principal, não é? Portanto, partindo da ideia que existe sempre uma auxiliar ou outra, e a Alemanha tem essa tradição de se dar mais de uma disciplina. Aqui de Innsbruck, da Áustria, o professor formado para ser professor do ensino secundário, de História, Estudos Sociais, Estudos de Educação Política, portanto, aqui de uma forma também abrangente. Aqui Londres, a História mais sozinha, portanto, aqui, realidades diferentes. Na Sorbonne, obviamente, a matriz francesa, a matriz francófona, vai nos ligar à geografia, obviamente. Itália, a formação feita com filosofia, professores de História e Filosofia, que é uma realidade que nós aqui nem discutimos, mas que eu acho que faz muito sentido, sinceramente. E, de novo, Inglaterra, o PGCE, que é o curso específico de formação inicial de professores, né, que é reconhecido para todo o mundo anglófono, não é? Os overseas da história sozinha. Acho que é uma reflexão interessante, não é? Não comparei os países, mas acho que seria muito interessante alguém fazer esta comparação nos diferentes níveis de ensino e, sobretudo, a realidade portuguesa, a realidade europeia. Porquê? Nós podemos ver exemplos da África, da América Latina, etc., mas a realidade com quem nós temos mais que nos comparar, perceber se o nosso sistema de formação de professores está ajustado, pode ser melhorado, pode ser desenvolvido, é com a realidade europeia. Realidades de outros continentes são muito diferentes, está bem? Na minha opinião, que tenho formado professores africanos e realmente é outro mundo, é outra realidade, portanto interessa-me muito mais perceber esta realidade europeia, em que pontos é que nós podemos desenvolver. E então isto leva-me a pensar que potencialidades e limitações nós temos nesta formação conjunta, ou seja, de formar professores que podem dar mais como uma disciplina. E então, eu optei por fazer aqui uma análise SWOT, não é? Portanto, identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, meramente a minha opinião, meramente pontos de reflexão, mas que eu acho que merecem ser alvo de uma pesquisa académica posterior. Eu acho que vale a pena colocar isto no debate académico. Como principais forças que eu tenho visto ao longo dos anos de formar estes professores com uma formação híbrida, não é? São professores de História, mas também são de Geografia, depois são de Português, depois são de Matemática. Eu acho que tem aqui um ponto muito bom, que é os conhecimentos mais abrangentes e interdisciplinares dos professores, não é? Que muita gente olha isso como um aspecto negativo. Eu olho muitas vezes como um aspecto positivo, não é? Portanto, um professor, um educador, vai ter muitas potencialidades se souber falar de mais do que uma área, se souber perceber mais do que uma área, e portanto eu acho que isto aqui é uma força que nós podemos ter quando estamos a falar de formar professores, não estou a falar de académicos, de professores. Profissionais mais interessantes no mercado de trabalho, isto sem dúvida, eu lembro-me quando eu formava os professores de História e Geografia secundários juntos, e eles ficavam deprimidos e diziam, não, professora, nós não vamos ter uma formação adequada e tal. Diziam, não, para o mercado de trabalho vocês são um recurso humano muito mais interessante do que eu, por exemplo, que sou só profissional da área de Geografia. Para um colégio, para um centro de estudos, para o que nós quisermos, e o sistema de ensino público também vai mudar, é um recurso humano muito mais interessante, porque pode dar várias áreas, porque pode-se adaptar nesse contexto. E eles ficavam a olhar assim para mim, primeiro não percebiam, mas depois com o tempo alguns deles conseguiam perceber. Eu dizia, não, vocês são um recurso humano muito mais interessante do que eu, não é? Que só estou com uma profissionalizada numa área. A formação de professores das áreas que eu quiser, mas do ponto de vista da habilitação profissional, só posso estar no geografia, não é? E portanto eu acho que tem esta vantagem aqui de ser profissionais, nós estamos num mercado de trabalho muito dinâmico e cada vez mais ele vai se mudar, não é? E eu acho que às vezes quando nós estamos só numa área, muitas vezes fecha-nos muito também. E, portanto, eu acho que tem esse ponto. Forças.
Com fraquezas, obviamente um conhecimento científico mais débil, obviamente que nós falamos numa educação ao longo da vida, se há professores que ao longo da vida vão se enriquecer do ponto de vista de conhecimento científico, vão ler e vão aprofundar e vão pesquisar, outros não o vão fazer com tanto aprofundamento e, portanto, se eles tiverem uma formação de base débil, há ali fragilidades que se podem ver mais tarde. É claramente uma fraqueza. E também dificuldade de trabalho didático em áreas distintas, ou seja, quando nós temos formações em áreas distintas, a nossa matriz de trabalho didático, nós somos muito formatados de uma determinada forma. E quando nós temos que trabalhar em matrizes diferentes, nem sempre é assim tão simples, digamos assim. E, portanto, professores com diferentes áreas científicas podem ter alguma dificuldade de articular este trabalho didático. Oportunidades e ameaças. Como oportunidades, eu acho que há aqui uma oportunidade de formação ao longo da vida dos professores, ou seja, os professores com formação ao longo da vida fazem muito aquelas formações contínuas para dar créditos que eu costumo dar e eles muitas vezes, eu só quero saber ter o diploma e aquilo não nos acrescenta muitas vezes muito, eu tenho essa noção, não é? E é frustrante às vezes quando nós damos formação contínua. Mas uma formação ao longo da vida de professores eu sou professor de História, sou professor de Geografia, posso tentar fazer outra formação num ano ou dois e também, posso ser professor de Educação Física, por que não? Porque não o sistema de ensino ter uma capacidade destes professores poderem ter outras versões, outras áreas disciplinares que eles podem depois adquirir e poder lecionar, não é? Eu uma vez conheci uma colega na Áustria que ela era professora de Geografia, de Francês e de Educação Física. Eu achava aquilo fantástico, não é? Eu dizia, não, eu sou só de Geografia, estou presa só na Geografia, não é? E eu acho que isso era interessante. Trabalho didático partilhado de diferentes áreas científicas. Se por um lado eu digo aqui que é difícil este trabalho didático articulado, por outro lado eu acho que enriquece muito quando nós também lidamos com diferentes didáticas. Eu não sou da História, mas aprendo muito da didática da História, não é? A aula oficina, não é? E alguns a tentar-me aplicar a aula oficina na Geografia, aquilo não rolava. Mas eles ouviam aquilo, porque muitos deles vieram ainda da professora Isabel Barca, lá na minha, não é? E, portanto, eles liam aquilo tudo e chegam à Geografia e querem-me aplicar aquilo à força toda. Não é? E é muito, mas tem aqui também muitos aspectos de enriquecimento e também da didática das ciências, da didática da matemática, etc. Há aqui muitas potencialidades. Como principais ameaças, professores menos preparados, podemos ter essa ameaça, e simplificação dos currículos. Ou seja, cada vez que nós temos professores preparados de um nível mais simples, os currículos vão tentar se adaptar ao nível que os professores podem ensinar. Não é? Eu lembro quando a gente fazia currículos para a Guiné-Bissau, nós dizíamos, os professores que vão dar estes currículos, eles só têm o 12º ano, não têm o ensino superior. Portanto, o nosso programa, o nosso manual tem que ser suficientemente simples para eles o poder darem. Portanto, isso moldava também os currículos. Ou seja, se nós baixarmos o nível de formação dos professores, a médio prazo os currículos vão ter que se adaptar a isso, que é mau. Não é? Estas foram então as principais reflexões. Eu pus aqui a título de curiosidade, eu fui pesquisar, isto foi nos últimos dias. Anúncios de emprego que ainda continuam a pedir professores de História e Geografia juntos para ensino secundário de colégios, apesar de já há muitos anos nós fazemos esta formação separada. O mercado continua a querer isto junto, está bem? E eu achei muito interessante, eu disse, dá pelo menos para a gente refletir um bocadinho. E desafios para o futuro. Por um lado, a pesquisa dos pontos fortes e fracos desta formação conjunta de professores de História e de outras áreas nos últimos anos em Portugal. Eu vejo muita coisa escrita sobre formação de professores, a investigação-ação, o que é que deve ser a formação de professores, mas falta agora olhar para trás e fazer uma pesquisa. O que é que correu bem, o que é que correu mal? Entrevistar, fazer enquetes a professores que foram diplomados nos últimos anos, a supervisores, a diretores de escola. Não é? Acho que uma pesquisa científica, académica, acho que vale a pena. Estudos de comparação de formação de professores de História e de outras disciplinas em diferentes países, acho que nos enriquece sempre bastante. E necessidade de mais pesquisa académica sobre a pertinência da formação de professores conjunta em diferentes áreas. Pensar em diferentes soluções, debater, porque não as pessoas poderem escolher, não é? Eu quero ser só de História, eu quero ser de História e de Biologia, porquê? Porque não? Não é? E haver aqui este debate. Bom, era mesmo estes só os pontos que eu trouxe um bocadinho mais para debate e agradeço imensa atenção. Obrigadíssima.